Começando mais um Fé e Esperança. Eu realmente acredito que Deus nessa noite vai trazer ao seu coração uma palavra de fé, de esperança nesse tempo difícil, durante esse momento em que nós, como igreja, estamos confinados, em que nós estamos separados fisicamente uns dos outros, mas não estamos separados em espírito. Por isso, hoje, nos reunimos através da internet num só coração, num só pensamento, para adorar a Deus, para buscar a sua face, para ouvir a sua voz por meio das Escrituras Sagradas. Eu espero que nessa noite o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor possa tocar você. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele possa fazer uma obra tão grande na sua vida. Que mesmo isolado, mesmo sozinhos, em nossas casas ou com nossas famílias, nós nos sintamos completamente na presença de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, na tua presença, Senhor, nos encontramos. Nossos corações clamam a ti nesta hora. Muitos de nós angustiados, muitos de nós já sobremodo tristes, deprimidos. Precisamos ouvir da tua parte, Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra que aprofunde a nossa fé. Por isso, Senhor, nesta hora que nos reunimos, nesses poucos minutos, nós te pedimos, Senhor, que as tuas palavras que estão nas Sagradas Escrituras, pois as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus, façam morada, transformação nas nossas vidas. Senhor, ilumina nossas mentes, aquece nossos corações, para que a tua palavra nos confronte e nos faça, Senhor, mudar o rumo, para que, Senhor, mesmo, Senhor, em quarentena como estamos, possamos ser sinal do teu reino. Luzeiros em meio a essa geração corrupta e perversa. Farol que indica o caminho da esperança eterna que é Jesus. Senhor, olha para o coração dos meus irmãos. Tu sabes os desejos, os sonhos. Tu sabes, Senhor, a angústia, Senhor, de cada um. E nós pedimos que o teu Espírito possa vir de tal forma, Senhor, que a alegria do Senhor que nos fortalece seja uma realidade. Que a paz que excede todo entendimento seja real. Que o consolo que vem, Senhor, do teu trono seja, Senhor, verdadeiro em nossas vidas. Essa é a minha oração, é a nossa oração. É a oração da tua igreja, no nome santo de Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias para a nossa meditação dessa noite. Eu quero meditar em 2 versículos que se encontram em Filipenses capítulo 4. Filipenses, essa carta escrita por Paulo a uma igreja, uma carta conhecida como a Carta da Alegria, mas é uma igreja que passava por tribulação, mas que encontrava na alegria a força do Senhor, encontrava na alegria a disposição de enfrentar esse momento que era um momento muito complexo na vida daquela comunidade. Paulo então escreve a essa igreja para animá-la, para incentivá-la, para fazer com que a sua fé fosse edificada, para trazer esperança
de um futuro melhor. E qual não é a necessidade exata para nós desse momento de crise? Os versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Filipenses, nós poderíamos fazer ou dar o título desse pequeno e breve comentário, estudo, como o que é necessário para ter paz em tempo de crise. Muito se tem usado e falado que esse tempo de crise deve ser visto como uma guerra. Isso é muito perigoso. Nós não estamos enfrentando uma guerra. Uma guerra tem um inimigo visível e, para tanto enfrentá-lo, é necessário ações que muitas vezes se colocam acima do Estado democrático de direito. Não. Nós não estamos numa guerra, nós estamos numa emergência de saúde pública internacional. Mas mesmo assim, embora não seja uma guerra, tal emergência tira de nós alguns direitos constitucionais que muitos nos são preciosos, como, por exemplo, o direito de ir e vir. A quarentena obrigatória, ela nos confina em uma, entre aspas, prisão domiciliar. É para o nosso bem. É para o bem dos nossos idosos e para o bem daqueles que amamos e têm alguma deficiência de saúde, como, por exemplo, a Esther. O nosso sacrifício, neste momento, em não sair de casa, em ficar o máximo possível confinado, é uma demonstração de amor ao nosso próximo, aquele que vive conosco, mas também toda uma multidão que, pelo simples fato de nós talvez sairmos e tocarmos aonde não devemos tocar e não fazermos a asepsia necessária, poderá se contaminar. É um sacrifício de amor. Não é uma guerra, mas esse estado de emergência, de saúde, esse vírus invisível, nos causa terror, medo. Para alguns, inclusive, pânico. Alguns estão ficando deprimidos ou mais deprimidos do que já são. Angustiados, a angústia de estar confinado no mesmo ambiente por um tempo mais prolongado tem afetado a milhares de pessoas. Talvez seja o seu caso. E aí a pergunta sobre a paz, como ter paz em um momento como esse, é absolutamente pertinente. E Paulo, falando aos filipenses, que sofrem perseguição, que estão lidando com um império que quer vê-los mortos, os incentiva a buscar em Deus essa paz. O texto que nós vamos ler, esses 2 breves versículos, dizem o seguinte, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Louvado
seja o Senhor, que o Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. E o Senhor quer o melhor para nós. Nesse momento, no hoje, no agora. A palavra de Deus diz que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Eu gosto muito da tradução, da versão da NVI. A NVI trata esse versículo da seguinte forma, que Jesus veio nos dar vida e vida plena. Essa vida plena não nos é dada tão somente no celeste por vir. Quando nós adentrarmos ao reino de Cristo com Ele, a vida após a morte, mas a plenitude nos é prometida no aqui, no hoje. Não importando as circunstâncias em que nós estejamos vivendo. Esse é o nosso caso. Não importa, meu irmão e minha irmã, se estamos em quarentena, em uma prisão domiciliar. Não importa se a agressão que nos aflige o coração seja invisível, como é o caso desse vírus. Não importa o meu estado emocional ou de espírito, Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. Por isso, Ele vai nos ensinar que guardar ansiedade em meu coração só causa dor. Guardar angústia no meu coração só causa enfermidade. É necessário pôr para fora. É necessário direcionar a nossa angústia, a nossa ansiedade para o trono de Deus. É necessário fazer a nossa angústia, a nossa dor, a nossa ansiedade ser ouvida no trono da graça. O Senhor, nosso Deus, e hoje pela manhã, já falamos sobre isso, é o texto do nosso manancial, o texto que nós usamos hoje na nossa oração da manhã, vai nos dizer que o nosso Deus, ele é a fonte da água viva. Não precisamos, irmãos, buscar solução para a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa dor emocional em nenhum outro lugar que não seja a fonte da água viva. Por isso, o texto que nós acabamos de ler, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A verdade, irmãos, é que a vida que nós vivemos, essa vida agitada, essa vida frenética, principalmente nos grandes centros urbanos, nos causa naturalmente uma ansiedade. Nós ficamos cotidianamente preocupados com o dia de amanhã e esquecemos muitas vezes de viver o próprio dia. Basta a cada dia o seu próprio mal, nos ensina a palavra. E nós vamos criando uma sociedade angustiada, ansiosa. Somos ansiosos. As crianças são ansiosas, os adolescentes são ansiosos. Não conseguem mais esperar. O versículo bíblico que nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, não faz mais sentido para muitas e muitas pessoas, não apenas fora da igreja, mas sim, no corpo de Cristo também. Porque embora sejamos instados a esperar do Senhor o seu cuidado, o seu amor, a sua direção, a ansiedade nos leva a negar espaço para que Deus haja. Por isso, Paulo, nesse versículo, ele inicia dizendo: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não está dizendo que nós não vamos ficar ansiosos, mas nós não podemos, na verdade, guardar a ansiedade para nós de tal forma que nós venhamos a criar um estado de sofrimento para nós.
Não andar ansiosos por coisa alguma é dizer muito claramente: esperei com paciência no Senhor. É dizer que nós não precisamos temer o dia de amanhã, não precisamos temer aquilo que não conhecemos, porque Ele cuida de nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode parecer difícil, mas quando nós andamos em comunhão plena com Jesus, quando nós dependemos de Jesus, quando nós entendemos que o nosso Deus está no controle de absolutamente tudo. Nós fomos pegos desprevenidos pelo vírus, mas o Senhor nunca, porque Ele é Senhor da história. Nada, absolutamente nada acontece fora do controle desse nosso Deus maravilhoso. Paulo continua dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Descanse no Senhor, pelo contrário, não ande ansioso. Qual é o meio de se livrar da ansiosidade e passar para o nível de dependência, de espera, de paciência do cuidado de Deus? A palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de orações e súplicas. Somos chamados a abrir nossos corações diante do nosso Deus. Somos chamados a ter uma vida de oração, uma vida de súplica, de humilhação diante de Deus, reconhecendo de qual é o nosso lugar, o nosso estado, nossa condição. Nos fazer submissos à soberania de Deus, entendendo que Deus tem o melhor para nós, mesmo quando nós não compreendemos. Mesmo quando nós não compreendemos. Devemos buscar o Senhor, orando, clamando, intercedendo, não sem estar com o coração agradecido. Não basta apresentar a nossa ansiedade, mas é necessário reconhecer a graça, reconhecer a bondade, reconhecer o cuidado. Por isso que Paulo diz: olha, apresente os vossos pedidos através de orações e súplicas, mas com ações de graça. As ações de graça nos fazem perceber o controle de Deus, a soberania de Deus. Nos fazem declarar que Ele é o Senhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não compreendemos, ou mesmo quando achamos que naquele momento ela não é tão boa, tão perfeita, tão agradável. Quando nós não oramos também com ações de graça, nós estamos, na verdade, dizendo: Senhor, tu és meu servo, faça aquilo que eu quero. Não há um coração agradecido por aquilo que ele já tem feito. E aí, Paulo termina que se você deslocar a sua ansiedade para o descanso, a espera da misericórdia de Deus, abrindo seu coração diante de Deus em oração e súplica, se expondo na presença de Deus de tal forma, se desnudando, com o coração reconhecendo a graça, o cuidado, o amor, a vontade, a soberania de Deus. A promessa das Sagradas Escrituras é que recairá, será derramada sobre sua vida uma paz que o mundo não conhece. Porque a paz que o mundo conhece é uma paz da ausência de guerras. Mas essa paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, é uma paz que não se pode explicar, só se pode
vivenciar, e só se vivencia tal paz, a plenitude dessa paz, aqueles que têm Jesus Cristo no coração, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, aqueles que deslocam a ansiedade para a espera e o descanso no Senhor, botando tudo diante de Deus em oração e súplica, em ação de graças. Deus não é homem para que minta, e se ele promete paz a você, em meio às circunstâncias angustiantes que nós vivemos hoje, ele irá cumprir na sua vida. Meu irmão, minha irmã, busque a promessa. Busque a promessa. Mas, sobretudo, busque o Deus da promessa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde nessa noite. Logo mais, nós teremos o nosso programa Palavra da Madrugada, com Fábio Lopes, a partir de meia-noite. Não perca. Amanhã nós teremos a nossa EBD. Amanhã não será EBD às 10 horas da manhã. Nossa EBD será às 3 horas da tarde. 15 horas. Nossa EBD será às 15 horas. Para participar, você precisa baixar o aplicativo Zoom. Eu vou botar um convite do Zoom nos grupos da igreja, e aqueles que tiverem interesse na Escola Bíblica Dominical, basta clicar no endereço que vai constar do convite, você entra direto na sala de aula e nós teremos uma aula virtual, presencial no sentido de estarmos nos comunicando diretamente, mas virtual, porque é através do computador, de 40 minutos. Faça isso. Às 19h30, nós teremos o nosso culto. Eu estarei fazendo uma live do nosso culto e eu convido você, meu irmão e minha irmã, a participarem desse momento. Que Deus a todos nos abençoe. Oremos. Pai, nós te pedimos que toda angústia do coração dos meus irmãos se transforme em paz. Que toda angústia se desloque, Senhor, para esperar, confiar, depender e descansar em Ti. Que os meus irmãos abram seus corações e coloquem diante, Senhor, do Teu altar celeste, toda angústia, toda dor, toda ansiedade que os toma nessa noite. E que a paz de Deus, a Tua paz, que não pode ser compreendida pela mente do homem natural, recaia sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor recaia sobre a igreja de Jesus. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.